Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Seja bem-vindo no canal Família Mendes. Acompanhe aí, família. Hoje, Deus quiser, ter um grande culto de treinamento da Palavra de Deus. Acompanhe-se, família. Você está começando. Da nossa ata cristã, 525. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve o reino deste mundo, seguirão a sua lei, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Aleluia!
Glória a Jesus. Presbítero Gilberto fazendo a leitura da palavra. Aleluia. Pai do Senhor, meus amados. Amém. Salmo 126. Salmo de número 126. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Salmo de número 126, eu posso ler? A palavra do Senhor diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como que sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia. Até aqui, amados. Maravilhoso e eterno Pai, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, pelo privilégio de estar na tua presença. Aleluia. Tua palavra nos falou, Senhor, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Oh, Senhor, e agora está lembrando, Pai, da tua palavra, que será, Senhor, falada no domingo, Senhor, da escola bíblica dominical, aonde muitos se levantaram contra a tua palavra lá na igreja primitiva, Senhor, mas nenhum foi lugar em algum lugar algum, Senhor, porque a tua palavra prevaleceu. E nós cremos, Senhor amado, sabemos que a tua palavra tem prevalecido em nossos dias, ainda que se levante, ainda que tenha levante, Senhor, contra a tua igreja, mas o Senhor tem nos dado a vitória, o Senhor tem nos dado ânimo, Senhor amado. Ainda que o inimigo tenha colocado, Senhor, situações para dividir, Senhor, mas essa igreja é do Senhor. Essa igreja do Senhor tem compromisso, Senhor, com teus servos que tem ministrado essa palavra. E nós cremos, Senhor, que todos aqueles que têm compromisso com essa palavra serão vitoriosos, Senhor. Nessa noite fale conosco, continue falando conosco através da tua palavra, Senhor. Não aquilo que queremos, mas o que precisamos para melhorar, para se chegar, Senhor, mais e mais. Agora continue conosco, Senhor. Amém. Eu me abençoe a nossa vida neste momento, né? Que o Senhor tem nos dado um momento especial para poder estar na casa do Senhor. Vamos continuar o estudo para o livro de Gálatas, no capítulo 2. O versículo 15, para nós encerrarmos hoje. Deixa o capítulo 3 para as outras oportunidades. Glória ao nome do Senhor. Sabe ver que a palavra do Senhor é algo muito importante para a nossa vida. Diz assim, versículo 15, capítulo 2, justificação. Nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios. Verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei
carne será justificada. Amém. Glória a Deus. Esse é o cara. Glória a Deus. Né? Palavra do Senhor Jesus. Né? E nós começamos a doutrina na epístola do apóstolo São Paulo, né? Glória a Deus, do capítulo 1, né? Eu vou tratando alguns assuntos, e chegamos no capítulo 2, e o capítulo do versículo 15 até o versículo número 21, nós encerramos esses dois capítulos, né? Glória a Deus. Então, a doutrina ela é importante, porque nós vamos estudando os livros, né? A gente vai estudando, vai entendendo a palavra de Deus. Eu te prego na sexta-feira, do canto para o né? E vai deixando, né, atrás as escrituras. Então a gente vai estudando, né, o livro, vai vendo que Deus tem para a nossa vida. Então, no capítulo 1, nós estudamos sobre o capítulo 1, nós falamos sobre a introdução do livro, né? Do versículo 1 até o versículo 5, nós falamos sobre a introdução. Isso aqui é praticamente, irmão, a Bíblia, como se fosse uma revista de escola dominical, feita esboço. Né? O nosso comentarista da lição, ele pega os versículos que ele vai estudar e ele ali faz o esqueleto da mensagem e aquilo que nós estudamos na escola bíblica dominical. Só que tem coisa ali que nós não entendemos, né? Sozinho, na Bíblia. Então ali o homem vai mostrar a luz da palavra de Deus e através do conhecimento que o Senhor passou a ele, daquilo que ele foi aprender também. Glória a Deus. Verdade. Porque Paulo ele passou uns tempos aprendendo a palavra de Deus, né? Então nós temos que aprender também essa palavra, né? Então está aí aberto aí para os irmãos que querem fazer o seminário, né? Seminário da igreja. Os irmãos vão precisar futuramente, né? Precisa de um curso teológico, né? Que se exige de todo canto, né? Para os irmãos chegarem à convenção, sabe, alguém tem uma chamada para ser um evangelista, para ser um pastor. Então, se pede a documentação, são vários documentos, no documento que se pede é o curso teológico, né? Glória a Deus. Aí o irmão vai dizer, mas pastor, por que curso teológico? Se eu tenho uma chamada. Nossa, se eu tenho uma chamada, você tem que se preparar. Não tem chamada, se prepara. Paulo não tinha chamada? Sim, mas ele foi se preparar. Glória a Deus. Né? Então nós temos algumas situações que são colocadas diante daqueles que estão regendo, né? As entidades, né? A convenção tem o estatuto de desejo que o obreiro tenha um curso teológico, no domínio, né? A arte da escritura, né? Entenda o que ele esteja pregando. Glória a Deus. Né? Então, a pessoa faz isso aí para aprender. Aí diz aqui, verso 6 até o verso 10, vamos falar de nenhum outro evangelho que nós falamos. Você está lendo aí, não? Nenhum outro evangelho. Verso 6 ao verso 10. Do verso 11 ao verso 14, nós falamos sobre a revelação. E do versículo 15, capítulo 1, ao versículo de número 22, nós falamos sobre o Evangelho. Glória a Deus, né? Porque tem muitos irmãos que pensam que só tem um Evangelho, né? Tem outros que estão meio ali ficando, né? Então você está estudando a palavra de Deus, né? Tem muito Evangelho fácil, né? Evangelho oba-oba, tudo pode, né? Não tem nada que corrige, só vai vivendo a vida que quer, não muda, não tem mudança no cada vida, porque o Evangelho não cobra mudança. Mas o Evangelho, Paulo está falando aqui, cobra, né?
Veio para a olaria, vai ter que mudar. Veio para a carpintaria dele, vai ter que ser ajeitado. E não foi ajeitado, né? Aleluia. Aí nós falamos do Evangelho. Aí do capítulo de número 2, nós falamos sobre a igreja, né? Falamos sobre a igreja, sexta-feira que passou. E também falamos do capítulo 1, do capítulo 2, capítulo 1, versículo 1 ao versículo número 10, nós falamos sobre a igreja. E do versículo 11 ao versículo 14, nós falamos sobre Pedro, né? Glória a Deus, né? E Pedro, quando chegou ali em Antioquia, né? E quando ele viu os irmãos da alta posição chegar, ele começou a mudar de, né? Tipo camaleão, mudar de cor, né? Mas o crente não pode estar mudando de cor, só tem que ter uma cor. E a cor é Cristo Jesus na nossa vida. É Cristo Jesus aqui na congregação, é Cristo Jesus lá fora, é Cristo Jesus lá no lado. Não podemos estar mudando de posição, né? Aí paramos aqui no versículo 15, do capítulo 2, que diz assim: justificação, né? Glória a Deus. Acompanhe comigo. O Paulo vai dizer: nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Por que ele está falando isso aqui? É só você ir acompanhando o capítulo, versículo 11, para entender. Versículo 15 é texto sobre texto, contexto e texto, né? Nós não podemos isolar o versículo, porque quando isola o versículo dá confusão. O irmão pregava que era pecado ter televisão na casa. Por quê? Porque ele isolou o texto de Apocalipse sobre o chifre, né? E ele deduziu da igreja que tinha pena para cima de 2 chifres. Ele fazia a doutrina dele e proibia os irmãos de ter aparelho de televisão na casa. Por quê? Por não prestar atenção nas escrituras, por isolar versículo. Isso dá muita dificuldade. A gente isola versículo, a gente isola, acho que é só aquilo, vai para o texto e para o contexto, que a Bíblia é uma só, está só dividida aqui para a gente entender, mas isso aqui é só um livro. Então você tem que pegar desde o início para entender tudinho, tem que ler tudo, então você não entende. Você lê hoje o versículo aqui, amanhã você vai lá para outro, aí passou um monte que você não entende. Então você tem que ir procurando levar até entender as escrituras sagradas. Então ele vai dizer assim: nós somos judeus por natureza. Vamos para Pedro aqui, né? Pedro entendeu uma coisa. Ele vai dizer o versículo aqui 14, nós entendemos aqui, ó. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Olha aí, hipocrisia. É isso? Então, por isso nós temos que, lendo o texto, para ir para o contexto, nós não entendemos nada da Bíblia Sagrada. Aí, versículo 15, para entender aqui: nós somos judeus, dizendo para Pedro, por natureza, e não pecadores entre os gentios. Aleluia. Então era eles que tinham que dar um exemplo para os gentios. Não eram os gentios que tinham que dar um exemplo para os judeus. Porque me mostra nas escrituras outra nação recebendo os mandamentos. Só que recebeu foi Israel. Então eles tinham que ser melhor em tudo, porque eles tinham o livro da lei do Senhor, eles tinham os mandamentos de Deus, eles tinham um mandamento que diziam: não adulterarás. As outras nações adulteravam bastante. Não matarás. As outras nações matavam constantemente. Não roubarás. As outras nações roubavam constantemente. Mas Israel tinha o quê? A lei de Deus. Então eles não tinham que andar em roubo, em adultério e outras coisas. Mas eles andavam bem mais errado, mesmo com a lei. E Deus vinha sobre eles, aleluia, para corrigir.
Glória a Deus. Foi preciso, às vezes, eu mandar 70 anos lá para o cativeiro em Babilônia, porque eles eram muito idólatras, gostavam de uma idolatria de Israel. De vez em quando levantavam um bezerrozinho, né, para adorar. Glória a Deus. De vez em quando eles faziam alguma coisa lá. Então Deus mandou ele lá para o meio, porque quando se cura uma doença espiritual, se cura no meio daquilo que a pessoa mais quer e mais gosta. Então Deus mandou ele lá para o meio, aleluia, numa terra que era praticamente onde se olhava para a idolatria. Babilônia. E lá eles foram curados. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Então Israel hoje, eles adoram unicamente a Deus. E quando o anticristo sentar no trono, ele exigiu adoração para eles, mas vão entender que aquilo ali não é o Messias. Eles adoram a Deus. Aí sim vão entender. Então eles foram curados nesse negócio aí. Glória a Deus. Aí vai dizer assim o versículo número 16: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. A palavra de Deus. Nós temos que crer de quem? Sabemos que um homem não é justificado pela lei. Claro, isso aqui seria impossível eu ser justificado, né, pela obra da lei. Impossível. Glória a Deus. Porque até tudo que a Bíblia ela aponta, às vezes nós gostamos de fazer um negócio, né? De fazer uma arte, não é aquele negócio carregado? Ajude aquele que colocava nos ombros, sacerdotes. Cada aliança. Nós gostamos de fazer, né? Vocês vão ver como é. Mas isso não tem mais interesse nenhum, não. Porque a água apontava para Cristo. Não é melhor trazer Cristo, então, pendurado, vamos ver? Glória a Jesus. É falta de entendimento da Bíblia, da palavra de Deus, do conhecimento das Escrituras Sagradas. Porque tudo que Deus deu para Moisés, cópia do céu, cópia do tabernáculo, cópia de tudo que Moisés mandou Bezalel fazer. E Bezalel, ele foi um homem instruído, porque o Espírito Santo foi sobre ele, encheu ele de conhecimento para ele fazer tudo quanto, aleluia, Deus dava para Moisés, ele passava para Bezalel fazer. Então nós só vamos fazer a obra de Deus bem feita quando nós deixarmos esse eu aqui esvaziar, entender que só Jesus merece glória e adoração. Glória a Deus. Não porque eu sei, porque não. Esse negócio de eu sei, eu vou me tirar da nossa vida. Não é porque eu, é Cristo vive em mim. É verdade. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aí ele vai dizer aqui, ó, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas por quem não? Mas pela fé em Jesus Cristo. Como é que o homem é justificado? Pela fé em Jesus Cristo. Quando você vai lá para o livro de Romanos, você vai ver lá, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus. É isso? É só pela fé. Glória a Deus. Uma fé que uma vez foi nos dada para seguir o Cordeiro de Deus. Aleluia. Agora, você pode perguntar, pastor? Aleluia, o homem, ele tem fé? Tem que ter fé. Porque a Bíblia diz que é impossível, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá no livro de Hebreus. Porque todo aquele que se chega, se aproxima de Deus, ele tem que crer que Deus existe. Você não vai se chegar para Deus sem crer que Ele existe. Ou vai? Você está aqui porque você crê que Ele existe, não é? Então você tem fé. Glória a Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível
Glória a Deus. Não tem que estar lá porque esse pastor me vê, mas não estou preocupado com esse pastor me ver. Estou preocupado é com Deus, porque a obra é dele. É verdade. Não é o homem. O homem está lá lutando para viver também. O nosso pastor presidente está lutando para que o céu, valeu, vai você. Aleluia. O dono da obra é Deus. O pastor presidente é aquele que está na frente de toda a obra. Deus colocou ele. E nós, como aleluia, soldados cristãos, temos que obedecer a nossa liderança. Porque ele não trabalha de forma desorganizada. Ou trabalha? Não. Glória a Deus. O Diácono Francisco trabalha lá na comarca. É desorganizado lá no negócio? Vai desorganizar para ele, né? Não tem esse negócio. Vai ver um cabo mandando no sargento? Manda? Tá lá. O soldado mandando no carro? Mas não é assim. Glória a Deus. Então tem uma organização, porque o negócio funcionar. Eles estão virados, todo mundo manda, todo mundo aí, sabe aqui. Vai tudo, vai tudo, vai. Mas quando dá ordem de comando, a gente vai porque obedecendo uma liderança que está orientada por Deus. Glória a Deus. Agora, se o pastor vai roubar, aí você não vai. Porque isso aí já está fora da direção de Deus. Né? Porque tem muita gente que obedecer a homem nenhum. Glória a Deus. Se estiver dentro da direção, você tem que obedecer. Porque é melhor obedecer do que o Sacrificar. Glória a Deus. Quem foi que mandou o rei Saul ir lá matar? Foi Deus? Mas foi Deus que falou com ele? Não. Quem falou com ele? O profeta Samuel. Porque Deus falou com o profeta Samuel. Então ele acreditou na palavra do profeta. Ele estava acima, aleluia, dele. Né? No mundo espiritual. Deus falou com eles, vai lá, manda ele lá. Então, mas por que Deus então não deixou o profeta de lado? Ele falou diretamente com o rei. Não é assim que funciona. Aleluia, o nosso Deus é organizado. Você pensa que está trabalhando com Deus bagunçado? Não existe isso, irmão. Ele é organizado. Fazer tudo com ordem. Não é isso? E decência. Aleluia. Vamos para cá. Versículo de número 17. Então, observe que somos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pela obra da lei nenhuma carne será justificada. Glória a Deus. Bendito pelo nome do Senhor. Verso 17. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Olha aí, glória a Deus, bendito pelo nome do Senhor. Isso aqui é muito importante. Isso aqui. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. Aleluia, bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós achamos, né, que falhamos, que erramos, e achamos que a culpa pode ser até de Cristo. Não, a culpa é nossa, porque a cruz não falhou. Quem falhou foi eu. Quem falhou fomos nós. Quando erramos, quando desobedecemos, quando pecamos, quando achamos que temos que fazer a coisa correta, fazemos a coisa errada. Mas não foi a cruz que falhou. A palavra, ela é verdadeira. O próprio Senhor falou: se nós, aleluia, fracassarmos, errarmos, Ele, Cristo Jesus, Ele é fiel, Ele se mantém de pé, Ele se mantém firme. Glória a Deus. E não pode errar uma sombra de variação de Deus. Deus não é hoje um, Ele é outro. Ele é hoje e será eternamente. A Bíblia diz que Ele é o Deus de ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. É o passado, o presente e é o futuro. Ele não muda. O que Ele falou hoje aqui na palavra, Ele sustenta. Ele poderia mudar. Esse negócio aí que eu falei,
Ele é poderoso, irmãos. Verso 17. Nós falamos aqui. Pois se nós que procuramos o justificado em Cristo, né? Nós mesmos sabemos que somos achados, né? Mas 18. Porque se torna a edificar aquilo que destruir, olha, constitui a mim mesmo transgressor. Olha, isso aqui é muito bom. Tá? Então, quando ele fala aqui, porque se torna a edificar aquilo que destruir, ele está dizendo aqui outras palavras. Se eu quero voltar a praticar as coisas da lei, não vai dar certo. Ou você vive pela graça, ou você vive pela lei. Não pode. Aleluia. Viver como Pedro queria viver. Então isso aqui é só uma história que Paulo está contando para os irmãos cuidar. Aleluia. Ele está trazendo para você. Você vai ver que é só, não é um monte de coisa não, é inventado. É a palavra só que ela vai. Ele vai trazendo ao coração da igreja que estava aqui. Bendito é o nome do Senhor. Olha o que está dizendo aqui. Porque se torna a edificar aquilo que destruir. Aleluia. Paulo está dizendo aquilo que destruir. Voltar para a lei. Constitui a mim mesmo transgressor. Glória. Bendito é o nome do Senhor. Então o que é que ele torna? Transgressor. Transgredir a lei. O que é o pecado? Transgredir a lei divina. Pecado é transgredir a lei divina. Qual foram os mandamentos que deu para o povo? 10 só. 10 mandamentos. O povo nunca conseguiu cumprir. Nunca conseguiu cumprir os mandamentos. Porque quem cumpria um, errava o outro, transgrediu os 10. Glória a Deus. Então a lei, ela foi colocada, mas o povo não conseguia. Por quê? Porque todos eram transgressores, pecadores. Então Cristo veio a encarnação do o Verbo se tornou carne, habitou entre nós, e veio, nasceu de mulher, nasceu sobre a lei, veio, cresceu, venceu, aleluia, tudo e cumpriu toda a lei. Não errou nada, cumpriu tudo, e a lei termina nele. Glória a Deus, ele cumpriu. Glória ao nome do Senhor. Pastor, a lei terminou, então. Glória a Deus, então. Ele continua sendo a lei verdadeira. Glória a Deus. Ele continua sendo a nossa lei. Ele continua sendo nosso alvo. Aleluia, a nossa morada. Bendito é o nome de Jesus. Só que ele venceu por nós. Glória a Deus. E se nós queremos vencer, temos que estar ligados nele. Por isso que Paulo diz assim, mais do que vencedor, porque estamos nele. Verso 19. Porque se eu pela lei, olha, estou morto para a lei, para viver para Deus, olha o que Paulo está dizendo aqui. Porque se eu pela lei, olha o que ele está dizendo aqui, isso aqui é muito importante. Tá? Então ele está dizendo que Cristo cumpriu perfeitamente a lei. Verdade. Cumpriu ou não cumpriu? Sim, foi o Cumpriu. Aleluia. E se eu quero viver fora dele, eu estou enrascado. Estou voltando às falas. Estou voltando às coisas que já destruí. Paulo está dizendo. Então é isso que Paulo estava dizendo para Pedro, para os irmãos que estavam ali, para que eles pudessem entender. Aleluia, que só o Evangelho que temos que anunciar agora. Deixe esse negócio de lado para lá. Prega a palavra de Deus em Cristo, crucificado, até porque quando eles saíram, Atos capítulo 11 lá, eles foram para Antioquia, da Síria, eles não foram falar de costume judaico, não, eles foram pregar Cristo como Salvador, porque eles não entendem nada, os gentios não vão entender nada. Não adianta você sair daqui e querer pregar a norma da igreja que o irmão lá fora, ele não vai entender nada disso. Falar e falar de Jesus Cristo, ele salva, cura e batia no céu. No tempo ele vai aprender. Ele não sabe, irmão.
feito por ser assembleano. Quando tiver um crente salvo e confessou, e serve, e vem buscar. Independente do que esteja, mas vem buscar. Aleluia. Glória a Deus. Só não vai levar as pessoas dizendo aí, né? Que o camarada morre, faz tanta coisa, esse aí foi para o céu, está lá, não é possível, não. Para o céu tem que ter a vida colocada diante da presença de Deus. A palavra do Senhor está falando aqui. Então, os nossos falamos, é a palavra que nós temos que encaixar dentro dela. Versículo número 20. Já estou crucificado em Cristo. Olha aí. Glória a Deus. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, olha aí, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Já estou crucificado. Você está crucificado também? Amém. Aleluia. Lembra para mim aí, lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 3 e versículo 5. Que é essa crucificação que o Paulo está falando aí? Romanos 6, 3 e 5. Essa crucificação que está falando, a crucificação, nós temos que estar em Cristo. Olha aí. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, foram batizados na sua morte? Agora vamos lá para o 5. O 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Glória a Deus. Está vendo aí, irmão? Esse é o segredo de uma vida vitoriosa. Está aqui no livro de. Onde o nosso querido irmão leu agora aí. Romanos, capítulo 6. Deus observa aí que morremos com Cristo. Assim como ele ressuscitou, também ressuscitamos para uma nova vida. Aí está o segredo da mudança daqueles que aceitam Jesus como Salvador deles, que mudam de verdade, que aquela dureza do coração sai, aquela vontade de matar, esfolar, brigar sai, tudo sai que é ruim, porque as coisas boas vão sendo implantadas por nós, pelo Espírito Santo. Aí uma mudança. Olha, quando chegar na sua casa, lê bastante esse texto, tá? Em Romanos capítulo 6, verso 3 a 5. Isso é muito importante para a nossa edificação, para a nossa fé. Aí você vai descobrir por que muitos irmãos se firmam e outros não se firmam, porque não ressuscitaram da Cristo. Cristo ressuscitou e vai estar ainda lá, na vida dele velho. Você é uma nova criatura, irmão. Você é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas. Você é uma nova pessoa. Você pode agora só para o alto, para frente. Eu tenho medo de olhar para o gato preto, você dentro de Jesus agora. Eu tenho medo de passar mais na estrada sexta-feira, 13, é uma nova criatura agora. Não passe em frente do cemitério. Glória a Deus, né? Tem gente que tem tudo isso aí. Quando você é uma nova criatura, essas coisas velhas foram embora. Você passa na frente do cemitério, se for necessário, você pode dar no cemitério. Por que as pessoas fazem assim? Vai no cemitério, tem que sair, tem que lavar roupa. Lavar roupa? Não sei, cara. Tem esse negócio, não tem esse negócio, não. Entende muito da Bíblia. Olha, Jesus, esse negócio lá, não entendo isso. Essa é a tradição dos antigos. É uma pessoa bem antiga que vai falar isso aí. Glória a Deus. Bora para casa. Louvado seja o nome do Senhor.
Então ele vai dizer: viva na fé do Filho de Deus. Não é? O que ele está dizendo? Vou viver na fé naquilo que ele fez por mim lá na cruz do Calvário, no sacrifício. Não é mais nos rudimentos, aquelas coisas que antigamente tinha que fazer. Sabe, fazer uma festa de lua nova, 7 dias de lua nova. É isso. Glória a Deus. Para dormir, que é melhor. Glória a Deus, vai descansar o corpo. O dia está bem forte. Cuide do seu corpo. Aleluia. O pessoal fica noite e noite nos matos aí. Os caras sem dormir têm uma sucumida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Foi liberto por Jesus, irmão. Vamos aqui, versículo número 21. Não naquilo, a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, olha aí, pode ser qualquer tipo de lei, segue-se que Cristo morreu em fogo. Olha, glória a Deus. Não faz o sacrifício ainda. Olha, meu Deus falou que eu tenho que fazer um sacrifício agora. Tem que construir um tabernáculo. Vai construir sozinho, não pode ajudar. Glória a Deus. Porque isso aí já apontava para Cristo. O pessoal tem toda a certeza. A Bíblia é um livro só. Porque você não está entendendo. Você lê hoje o Salmo 1, amanhã vai ler o Salmo 150. Não entendeu mais nada. Você vai entender o Salmo 1 e 150. O resto, todo está lá. Você não vai entender nada. Glória a Deus. Já falei várias vezes para o irmão sobre o Salmo. Né? É cântico legal. Não tem capítulo, né? Tem capítulo? É número. Vamos dizer Salmo capítulo 50. Salmo número 50. É número. É por isso que nós temos que fazer assim. Vocês não fazem para a escola dominical. A escola dominical ensina. Onde ensina isso aí? Isso. Tem edição que vem falando tudo sobre isso. Vai chegar o momento, vai chegar. Tá? Glória a Deus. Bora para cá. Versículo o quê? Acabou? É o 21. Né? Então observe. Não aquilo, a graça de Deus. Quer dizer, observe uma coisa importante aqui. Tá? Então, quando nós colocamos qualquer outra regra de fé, a não ser o Calvário que Jesus fez na cruz, isso aí, meu irmão, isso aí não tem resultado de nada. De nada. Glória a Deus. É bonito? É. Fazer um monte de coisa, um trabalho. O mais bonito seria todo mundo se reunir e lá na casa do vizinho dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. E ganhar essa alma para Cristo. Jesus ficava mais satisfeito de que às vezes nós pensamos que estamos arrasando porque estamos fazendo as coisas muito bonitas que aconteceu lá no passado. Vamos trazer para cá para relembrar. Aleluia. Voltando as coisas que a palavra de Deus está falando. Então, glória, o irmão Paulo estava dando aqui uma aula de teologia para Pedro. Glória a Deus. O irmão perguntou, pastor, esse negócio de teologia, até brinca, é tanta gíria, né? Mas, irmão, são duas palavras, teologia. Teo, estudo. Né? Glória a Deus. Às vezes a pessoa fala, sabe o que está falando? Tem que fazer teologia, que é estudo sobre as coisas de Deus. Você vai aprender. Você vai aprender, porque aqui na Bíblia tem vários assuntos. Tem assunto do Espírito Santo, que é pneumatologia. Né? Pneumatologia tem a ver com pneu, com ar, com vento. Né?
Cristologia. Enfim, você vai estudar sobre Cristo, só Cristo. Tudo sobre Cristo, o conhecimento dele. Enfim, como foi profetizado. Difícil para estudar toda essa matéria. Para você ficar, aleluia, entendendo as escrituras sagradas. Amém? Vamos encerrar aqui, meu irmão. Glória a Deus. Nós vamos parar aqui. São 9 horas. Jesus vai voltar. Daqui ao capítulo 3, que fala pela fé. Glória a Deus. Eu tive um pastor que ele fala assim: pela fé, pela fé, pela fé. A gente já está com medo, ele dizia assim, na época era presbítero, eu estava na obra lá, ele disse assim, Benito, vai lá, coloque 10 reais do combustível no seu carro, você faz uma missão, toma aqui dinheiro, mas você vai lá no posto, você abre o vidro, só que deva passar o dinheiro aberto, porque se eu abaixar muito, vai para o canto e rebota na sua cabeça. E o pastor vai falar com isso, o sangue de Deus tem poder de tudo. Porque tinha medo de tudo. A igreja onde ele pastoreava tinha mais de 20 cadeados nas portas do mundo quebrado. Medo. Glória a Deus. O medo não vem de Deus. Tem que se libertar dessas coisas. Aleluia. Tem medo de tudo. Não tenhas medo. Eu falei sobre isso aqui. Medo. O que ele é? Ele é um dos agentes agonizantes. Medo. Quantas pessoas estão com medo? Medo de tudo, medo de tudo. Tem que crer que Jesus é a nossa restauração. Glória a Deus. Fica de pé, irmão. Glória ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Fica aí. Maravilha, 40 glória. Pela fé. E ele vai dizer assim: ó insensatos gados. Quem vos vacilou para não obedecermos a verdade a Deus? Isso é importante, tá? Glória a Deus. Isso aqui é uma coisa importante. Em outras palavras, ele vai dizer: quem vos influenciou? Né? É uma influência maligna. Quem vos vacilou? Glória a Deus. Porque tem muito de muita gente. Nós temos que pregar a palavra. A palavra aparece, muitas das vezes, as pessoas estão acostumadas com o negócio, aqui não, graças a Deus. Mas tem pessoas que estão acostumadas só com o movimento. E tem até o crente político. Verdade. Isso, pastor, o crente político aparece em tempo de campanha. Né? Acaba a campanha de som da igreja. Crente político. Mas o crente adorador, ele vem com campanha, sem campanha, chovendo, fazendo calor, ele adora tudo. Então seja um crente adorador. Seja um crente verdadeiro. Não seja só um crente porque eu vou fazer uma campanha de 7 mergulhos. Então eu vou lá porque vai ter mergulho para mim. Glória a Deus. Aleluia. Levanta a tua mão para o céu. Glória a Deus. Escola dominical, né? Domingo, vai Primeira repetir. escola dominical. Escola bíblica. E à noite nosso culto aqui é o culto de Ataque total. ataque total. Né? Coordenado pela escola aí, de ataque total. Amanhã caminhada às 17 horas lá da Torre Forte. Torre Forte, 6 à noite, em frente à Rádio Luz. Pastor Rosimar teve aqui a oração. Os irmãos que vieram, teve a oração das 11 ao meio-dia. Teve um ataque total, foi uma vez. Ele colocou no grupo aí, está no grupo esse nome, que vai haver amanhã. A caminhada, a tardezinha e o encerramento bem em frente à Rádio de Luz. Ele colocou no grupo todo. Ensinou para cada dirigente também. Glória a Deus. É para toda a igreja. Na tua paz, na tua segurança. Senhor, te agradecemos no nome de Jesus, o teu Filho amado, que nos dá o conhecimento da tua palavra, que nos dá liberdade. Aleluia. E a tua palavra diz que nós não podemos nos colocar debaixo do jugo da servidão novamente. Quantos estão se colocando debaixo do jugo da servidão? Quantos estão achando que
o evangelho é pesado? Quantos estão achando que vir para o culto sexta-feira é pesado demais? Estão se colocando debaixo do jugo de servidão, porque vir para o culto não é pesado, é glorioso. Glória! Porque vamos ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus! Quantas pessoas estão clamando por esta palavra, meu nome? Porque as autoridades não lhe deixam ouvir, mas nós temos liberdade, e muitos não querem. Prepare, Senhor, um bom jornal, prepare, Senhor, uma boa programação, e se esquece, aleluia, que a tua palavra é verdadeira. Aleluia! Deus, não deixa nós virarmos as costas para ti, mas que possamos sempre estar no centro da tua vontade. Glória! Ajuda aqueles que não puderam vir, estão enfermos, e aqueles que não vieram ver porque não quiseram. O Senhor sabe, conhece, mas o Senhor pode tocar na vida deles, é verdade, e tirar esta dificuldade, para que eles possam ter tua glória e adorar o teu nome na beleza da tua santidade. Agora nos leva na paz, pois é no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do eterno Espírito Santo de Deus seja com a igreja. E todos aqui presentes digam amém. Pois é, irmão, a palavra de Deus foi pregada, foi louvado o nome do Senhor. Se inscreva, comenta nesse vídeo, deixe o seu like, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, irmão, fica com a paz do Senhor, tchau.